Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Rio de Janeiro teve mais de 1.000 tiroteios nos primeiros 100 dias do ano. Supremo marca julgamentos por atos golpistas e ministros visitam presos na Papuda. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento App Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. O Rio de Janeiro liderou o ranking da violência armada nos primeiros 100 dias do ano. O Leonardo Aque traz as informações para a gente. Oi, Léo, boa noite. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o levantamento aponta a tendência de alta de balas perdidas nas principais metrópoles. Só no Rio, 52 pessoas foram vítimas de balas perdidas do começo do ano até 10 de abril desse mês. Aumento de 79% em relação ao mesmo período do ano passado. O Rio de Janeiro lidera o ranking com mais de 1.000 tiroteios, seguido de Recife e Salvador. Nesses tiroteios, em que muitas vezes são utilizados fuzis, foram baleadas mais de 600 pessoas só na região metropolitana do Rio, quase 500 na capital pernambucana e quase 400 na capital baiana. Agora, o relatório do Instituto Fogo Cruzado aponta que 100 dias é um período curto para a implementação de novas políticas de segurança. Salsi. Obrigada, Léo. Aqui em São Paulo foi inaugurado na região da Cracolândia um novo modelo de unidade para acolhimento e tratamento de dependentes químicos. O hub de cuidados em crack e outras drogas foi pensado para ser mais acolhedor aos dependentes químicos e tratar de cada caso individualmente. O centro tem capacidade de realizar 700 atendimentos clínicos e até 6.000 atendimentos sociais por mês. O ministro da Justiça participou nesta terça-feira de uma audiência pública da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Esse debate foi marcado por discussão e troca de insultos. Uma sessão marcada por gritaria, acusações, ofensas e ameaças. Senhores, por gentileza, sentem-se. Deputados. A cada resposta, o ministro era interrompido. E o candidato... Eu não fiz essa pergunta. Vai interromper, senhor presidente, mais uma vez. Senhor presidente, mais uma vez. Teve bate-boca e troca de acusações entre os deputados. O ministro foi convidado a prestar esclarecimentos sobre 3 assuntos: as mudanças na política de controle de armas do governo federal, as ações adotadas em relação aos ataques extremistas ocorridos em 8 de janeiro em Brasília e a visita que ele fez ao Complexo da Maré no último dia 13. Diante do clima que se instalou na comissão, o ministro Flávio Dino decidiu deixar a sessão. Segundo ele, daquela maneira, a situação era insustentável e não conseguiria explicar absolutamente nada. Não é possível que essas pessoas não saibam se comportar adequadamente para um debate sério. Então eu estive aqui, estou aqui, já estive, voltarei. Agora é claro que é preciso que o regimento seja observado, que não haja violência, não haja ameaça, não haja agressão. O presidente da Comissão de Segurança marcou uma nova audiência com a presença do ministro. E o Supremo Tribunal Federal começa a julgar na próxima semana 100 pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro. O repórter Matheus Scavazini tem os detalhes direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite para você, Salsi. O julgamento começa na próxima terça-feira e vai até o dia 24 de abril. As sessões vão ser em plenário virtual, quando os ministros depositam o voto de forma eletrônica. Os casos julgados serão dos primeiros acusados pelos ataques às sedes dos 3 poderes que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República entre janeiro e fevereiro.
Na última segunda-feira, a presidente do STF, Rosa Weber, e o ministro Alexandre de Moraes fizeram uma visita ao presídio da Papuda, onde estão os detentos, e inspecionaram as celas e a alimentação servida. Dos 1.400 presos nos atos, 294 continuam detidos em penitenciárias do Distrito Federal. Os outros foram soltos porque, de acordo com a Justiça, não representam mais riscos à sociedade. Salce. Obrigada pelos detalhes, Matheus. Nos destaques internacionais, o Parlamento da Rússia aprovou a criação de um site que vai permitir a convocação de soldados por e-mail. A medida quer simplificar a mobilização de militares para a guerra na Ucrânia e também dificultar a fuga do serviço militar. Antes da proposta, as convocações eram feitas apenas por carta. As mudanças ainda precisam ser aprovadas pelo Senado, que também deve votar a favor. A Rússia mobilizou mais de 300 mil militares no ano passado para o conflito. E um documento da inteligência americana revelou que o Egito estaria planejando vender armas para a Rússia. Segundo reportagem do jornal The Washington Post, o Egito estaria produzindo 40 mil foguetes para o regime de Vladimir Putin. O documento ainda mostra que o presidente Abdul El-Sisi teria instruído as autoridades a manter a produção em segredo para evitar problemas com o Ocidente. O governo egípcio nega. A Itália declarou estado de emergência por causa do fluxo de imigrantes em situação irregular que chegam pelo mar Mediterrâneo. A medida tem duração de 6 meses e determina o fornecimento de mais de 27 milhões de reais para a região que lida com a chegada de imigrantes. A primeira-ministra da Itália disse que o dinheiro também vai ser usado para construir novos abrigos para imigrantes e repatriar aqueles que não têm permissão para permanecer no país. Desde sexta-feira, cerca de 2.000 pessoas foram resgatadas pela Guarda Costeira italiana. A China vai exigir uma avaliação de segurança aos serviços de inteligência artificial antes que sejam autorizados a operar. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você aí. Oi, Salce, uma boa noite para você e a todos. Agora as empresas terão que garantir que o conteúdo não coloque em risco a segurança no país. Os provedores de serviços de inteligência artificial devem garantir que os dados respeitam a propriedade intelectual. Também precisam classificar de forma clara as informações geradas. O ChatGPT da americana OpenAI não é permitido na China, mas uma gigante chinesa de tecnologia já anunciou uma ferramenta para concorrer no segmento. Ao mesmo tempo em que tenta censurar conteúdos, a China evita apertar o controle para o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial. Aqui no Japão, o governo pretende estimular esse tipo de tecnologia, usando inclusive o ChatGPT nas discussões do parlamento. Salce. Obrigada, minha querida. E o Congresso do Chile aprovou um projeto de lei que reduz a jornada de trabalho de 45 horas semanais para 40. A medida, que já foi aprovada pelo Senado, ainda precisa ser sancionada pelo presidente Gabriel Boric. A lei vai ser aplicada de acordo com as atividades produtivas e deve demorar 5 anos para ser totalmente implementada. É a segunda vez que o Chile aprova uma medida do tipo. Em 2005, a jornada semanal de trabalho foi reduzida de 48 para 45 horas. Os Estados Unidos vão pagar o equivalente a mais de 13 bilhões de reais aos familiares das vítimas do 11 de setembro. Segundo o Departamento de Justiça americano, o pagamento vai ser distribuído para mais de 15 mil pessoas afetadas pelos atentados. O fundo foi criado pelo Congresso americano em 2015. Os ataques deixaram um saldo de quase 3 mil mortes entre civis, bombeiros, policiais e funcionários de resgate. E o tênis usado na final da NBA pela lenda do basquete Michael Jordan foi leiloado por um valor recorde nos Estados Unidos. O calçado foi vendido num leilão online por $2.200.000, o equivalente a 11 milhões de reais. Foi o maior valor já pago por um item esportivo usado em uma partida. Michael Jordan estava com tênis na vitória do Campeonato Americano em 1998. Foi neste ano que o atleta firmou o nome como o maior jogador de basquete de todos os tempos.
Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.